A frase "conheça-te a ti mesmo", popularizada nos dias atuais, atribuída ao filósofo Sócrates, é o slogan moderno para a importância do autoconhecimento. Para Sócrates, a vida não examinada não merece ser vivida. Jordan Peterson, psicólogo clínico e escritor, autor de inúmeros best-sellers, fala da importância do autoconhecimento como um estado mental e emocional sem o qual não é possível uma real mudança em nossas vidas. Algo como: se você não sabe quem é porque deseja, consciente ou inconscientemente, permanecer no mesmo lugar. Toda mudança requer um ponto de partida. O ponto de partida é o seu grau de autoconhecimento. A Bíblia Sagrada consagra o autoconhecimento na exortação de Paulo em Coríntios, capítulo 11, versículos de 28 a 30, quando diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Mas afinal, o que é autoconhecimento? Porque o autoconhecimento está diretamente relacionado ao seu grau de felicidade e de prosperidade. A ser feliz no casamento e nas relações sociais, a levar uma vida com autoconfiança e assertividade. Assista esse vídeo até o final para conhecer o nosso guia prático para o autoconhecimento em 5 passos. Vamos iniciar nossa viagem com a primeira pergunta: o que é autoconhecimento? Autoconhecimento reflete o grau de conhecimento que uma pessoa tem a respeito de si mesma. Quais são suas qualidades, seus desejos, ambições, crenças, valores e limitações. Faz com que você tenha facilidade para controlar seus pensamentos, sentimentos e emoções, definir objetivos e trilhar uma jornada de autorrealização em todas as áreas da vida. O que nos leva à pergunta seguinte: como você que está me assistindo pode saber quem é você? Especialistas comportamentais dizem que o seu comportamento, o que você faz e diz, diante das mais variadas situações que a vida lhe impõe no cotidiano, é quem você é. Então, basta analisar seus comportamentos e você saberá quem é. Eles dizem que pensamentos não são confiáveis, posto que estão sujeitos a toda sorte de auto-enganos, de modo a amenizar nossos defeitos para ficarmos bem com nossas consciências. Um exemplo. Digamos que você adote comportamentos racistas para com pessoas, mas não os reconheça como tal. Você racionalizou a ponto de ter a convicção que o suposto comportamento é uma atitude de autoproteção aceitável aos olhos de Deus. Mas você é racista, não importa o que pense. Parece coerente o que dizem os comportamentalistas, mas o comportamento não é a resposta para o autoconhecimento, embora seja uma área de investigação. Comportamentos não surgem do nada. Eles são resultados de nossa vida mental. O fato de estarmos em auto-engano não significa que pensamentos e comportamentos não concordem. O auto-engano reflete exatamente o grau de desconhecimento que nós temos de nós mesmos. Vejamos outro exemplo. Digamos que você teve uma história de vida que lhe gerou um forte sentimento de menos-valia, de que não é capaz, não é merecedor, que lhe paralisa diante dos desafios, com medo de fracassar. Diante dos desafios reais que a vida lhe impõe, seu consciente se manifesta com o pensamento: estou preparado, tenho tudo o que preciso para vencer, vou conseguir. Mas, ao mesmo tempo, vem um pensamento inconsciente, fortemente condicionado pela sua história de vida. Não sou capaz, não sou merecedor,
vai dar errado. Então, seu consciente prepara a saída honrosa para o fracasso. Tudo bem, se não conseguir desta vez, terei outras oportunidades. E isto acaba virando um padrão de uma vida inteira de como fracassar. Em resumo, embora em auto-engano, seus pensamentos e comportamentos estão perfeitamente alinhados. Neste caso, seu comportamento está condizente com seu pensamento inconsciente de menos-valia. Este pensamento está em você, mas você não se dá conta que é ele quem comanda a sua vida. Então, não há a menor dúvida, você é seus pensamentos, estando consciente deles ou não. Seu auto-engano é o seu grau de desconhecimento sobre si mesmo. Os pensamentos têm um duplo aspecto mental. Eles são, ao mesmo tempo, efeito e causa. Eles são consequências de quem somos, de nossas crenças e valores. Conscientes ou não, são resultados da influência do mundo exterior desde que nascemos e, portanto, estão evidentemente condicionados. De outro lado, eles são as causas de tudo que ocorre em nossa vida cotidiana. Tudo que você pensa, consciente ou não, é projetado para a sua vida cotidiana. Se você é infeliz, confuso, caótico em sua vida mental, por meio da projeção, esse se torna também o seu mundo exterior. Conhecer-se a si mesmo, ao fim e ao cabo, é saber o que pensamos, consciente ou não. Quando um pensamento chega até nós, fruto de conexões com situações reais ou mentais do presente, eles vêm quase sempre de modo inconsciente. Não temos controle sobre ele. Não prevemos de antemão que ele vai ocorrer. Quase sempre, eles vêm e desaparecem nesse estágio, dando lugar a outro e assim por diante. Mas eles podem retornar conforme a quantidade de carga emocional que o gerou. Quanto maior a carga emocional, maior a probabilidade do seu retorno. Uma traição amorosa pode retornar 40 anos depois. Você experimenta a traição de novo e de novo. Mas você pode decidir trazer o pensamento que chegou inconsciente à consciência e depois à autoconsciência. Levar à consciência é saber o que estou pensando especificamente. Levar à autoconsciência é investigar o como e o porquê o pensamento ocorreu. E, se for o caso, como posso enfraquecê-lo até fazê-lo desaparecer. Importante, tenha em mente que todos os pensamentos são bem-vindos. Eles são nossos companheiros. Necessitamos deles para o autoconhecimento e autoaprimoramento. Receba-os com glória a Deus. Depois decida quais não devem mais vir. Isto é o mais próximo do que chamamos de controle da mente. Não temos controle sobre a maioria dos pensamentos que virão, mas podemos trabalhar para que os indesejados não venham, enfraquecendo-os com o exercício da presença. Exercício da presença é o exercício da consciência e da autoconsciência. Quando falamos de pensamentos indesejados, estamos nos referindo a pensamentos negativos, que geram aflições, sofrimentos e redução de nossa energia vital. Aqueles que suscitam culpa, autodesprezo, menos-valia, ressentimentos, rancor, ódio, ansiedade, medo, sentimentos ruins em relação a nós mesmos e a outras pessoas, como também a coisas e fatos. O enfraquecimento de nossa energia vital, responsável pela prevenção de doenças e da autocura, ocasionado pelo afastamento de nossa imagem verdadeira à semelhança de Deus, de que fala a Bíblia Sagrada, por sua vez, acaba por possibilitar a ocorrência de doenças. Podemos, então, de modo simplificado, dizer que sentimentos negativos, como ódio, rancor, mágoa, ocasionam desordem física em nosso organismo, no que chamamos de doença. Os pensamentos indesejados
ocorrem basicamente em 4 categorias. Categoria 1. Pensamentos de sentimentos de menos-valia ou limitantes do nosso ser, que bloqueiam nossa capacidade realizadora, do tipo, não sou capaz, não consigo, isso não é para mim, eu sou assim, minha idade não permite, não tenho tempo, sou muito perfeccionista. Categoria 2. Pensamentos de sentimento de culpa relacionados a pessoas e a nós mesmos, que ocasionam angústia, desejo de reparação, autopunição, desmotivação e paralisia. Categoria 3. Pensamentos de sentimentos negativos em relação a pessoas, coisas e fatos do passado, que se traduz em forma de antipatia, aversão, desgosto, rancor, fúria, ódio, inimizade ou repulsa contra uma pessoa ou algo, assim como o desejo de evitar, limitar ou destruir o seu objetivo. Categoria 4. Pensamentos de sentimentos de ansiedade e medo, ocasionados por sensações de perigo ou riscos em relação agora ao futuro, que por sua vez paralisam a ação da mente para discernir no agora o que deve ser feito para assumir o controle. Para entender a reprogramação mental, imaginemos que a sua mente é água num copo com sujeiras em suspensão, sendo estas sujeiras os pensamentos negativos. Para purificar a água, jogamos no copo água pura. Na medida em que vamos jogando mais e mais água pura, a água do copo, como um todo, vai purificando. É o que vamos fazer com sua mente a partir de agora. Passaremos agora a descrever o passo a passo de nosso método de autoconhecimento, reprogramação e controle mental com base nos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Passo 1. Tão logo o pensamento negativo surja, pergunte-se: 1. O que estou pensando? 2. Como este pensamento chegou à minha mente? Em razão de quais associações com acontecimentos do presente, sejam eles de natureza mental ou factual? 3. Por que este pensamento chegou à minha mente? Em razão de quais fatos do passado ou expectativas para o futuro? 4. Em qual das 4 categorias mencionadas ele se enquadra? Então continue para o passo 2. Importante. O exercício da presença, de ação da consciência e da autoconsciência, é um processo de investigação para o autoconhecimento e, como tal, deve ser tratado. Não se frustre se não encontrar as respostas. Elas virão mais cedo ou mais tarde, na medida do enfraquecimento do pensamento. Passo 2. Se o pensamento for da categoria 1, de menos-valia, mentalize o seguinte: fui criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, em essência, sou dotado de capacidade infinita. Nada me é impossível. Em Deus tudo posso. Nenhum fato, idade ou circunstância do mundo dos 5 sentidos limita o meu ser espiritual. Minhas experiências do passado, seja quais forem, me tornaram mais forte. Ser feliz e próspero é o meu ponto de chegada. Agradeço a Deus por me inspirar e me proteger em minha caminhada. Repita esta mentalização por 20 vezes, preferencialmente com os olhos fechados, como também as demais que se seguirão. Esta mentalização tem fundamento na Bíblia Sagrada, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Passo 3. Se o pensamento for da categoria 2, de sentimento de culpa, mentalize deste modo: eu me arrependo sinceramente pelo que fiz com fulano, ou, se for o caso, com você mesmo. Tenho em mente que Deus já me perdoou, portanto, eu também me perdoo. Neste momento, abandono todas as culpas do meu passado. Aqui, para nos inspirar, é bom lembrar do exemplo do apóstolo Paulo, blasfemo e perseguidor de cristãos, o maior dos pecados, que se santificou
pelo arrependimento sincero. Esta mentalização tem fundamento na Bíblia Sagrada, João, capítulo 1, versículo 9. Passo 4. Se o pensamento for da categoria 3, de sentimentos negativos em relação a pessoas, coisas e fatos, mentalize deste modo: tudo que ocorre comigo é colheita do que plantei no passado. É o dás e receberás de que fala a Bíblia Sagrada. Se colhi, em realidade, sou o único responsável. Portanto, fulano foi apenas um instrumento para que eu pagasse a minha dívida. Não fosse ele, seria outra pessoa. Portanto, eu o agradeço por me oferecer esta oportunidade. Mesmo sabendo que não há o que perdoar, eu o perdoo do fundo de minha alma. Muito obrigado. Esta mentalização tem fundamento na Bíblia Sagrada, Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Passo 5. Se o pensamento for da categoria 4, de sentimentos de ansiedade em relação ao futuro, mentalize deste modo: tenho a mesma natureza de Deus. Sou um com Deus. Ele está dentro de mim. Tenho toda a força que vem dele. Meu futuro está sob sua proteção. Ele me intui sobre o que tenho que fazer agora para cumprir a minha missão. A missão que me cabe. Foco no futuro e ajo no agora, com a força e o poder de Deus. Muito obrigado. Esta mentalização tem fundamento na Bíblia Sagrada, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Este é o processo de purificação da mente para que sobrevenha a sua imagem e semelhança de Deus, que é livre de todas as limitações. Esteja atento à sua vida mental, mas faça de modo natural, tranquilo, sem culpas e ansiedades. Os pensamentos indesejados são aqueles que causam desconforto, incômodo, sofrimentos. Você saberá como distingui-los. E quando ocorrerem, proceda este método. Seja disciplinado e diligente quanto a isto. Você verá que eles virão cada vez menos até desaparecer. Em Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5, Jesus Cristo exorta a importância de uma vida examinada quando diz: por quê você olha o arqueiro que está no olho do seu irmão e não vê a travessão que está no seu próprio olho? Aqui fica claro a importância da autoconsciência e da reflexão interna, semelhante à exortação de Paulo em Coríntios, que examinamos no início. Obrigado por assistir o nosso conteúdo. Deixe o seu like e inscreva-se em nosso canal para que possamos iluminar a vida de mais pessoas. Marque a campainha para todos os avisos. Compartilhe com seus amigos e comente com sugestões sobre temas e como podemos melhorar.